Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor é a tua força. Profetizamos que a paz de Jesus Cristo habita ricamente na tua casa e que o juiz de toda a terra faz justiça em teu favor, em favor da tua casa, em favor dos teus assuntos. Também consagramos ao Senhor essa semana, para que seja uma semana de céus abertos, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de conquista, uma semana que o Senhor nos conduza com muita sabedoria e também com coragem. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a força e a coragem necessária para vivermos os nossos sonhos e para vivermos o que o Senhor tem para nós. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção. Eu oro também para que essa casa seja visitada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Enche-os da tua presença, Senhor. Enche essa família da tua presença. Nós te pedimos, Pai, o teu revestimento sobrenatural. Sim, ó Deus, o teu revestimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Profetizamos justiça total sobre ti e sobre todos da tua família. Deus é maravilhoso. Quero hoje aqui trazer uma palavra profética ao teu coração e no final quero fazer uma oração consagrando essa semana a Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho desafios essa semana. Temos batalhas, mas temos também responsabilidades e queremos vencer. Mas não adianta você só querer. Nem sempre querer é poder. Eu creio que o que nós precisamos é ter a força do nosso Deus sobre nós para verdadeiramente termos vitória, para verdadeiramente conquistarmos o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dar um testemunho aqui da Gisele e ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Fui casada por 23 anos, em um relacionamento marcado por muitas traições e brigas, e chegou um momento em que eu não aguentei, mas fui embora de casa. Fiquei 1 ano separada e foi justamente nesse tempo que conheci Jesus de verdade. Um dia, na oração das 6 da manhã, aquela palavra entrou no meu coração como se tivesse sido escrita para mim. Eu entendi que Deus queria restaurar o meu casamento. Enviei essa oração para o meu marido e o Espírito Santo também tocou nele. Olha só! 1 ano depois, voltamos a viver juntos e desde então nossa vida foi completamente transformada. Hoje vivemos em paz, oramos todos os dias às 6 da manhã, juntos, e colocamos Deus no centro do nosso lar. Nosso casamento foi restaurado por uma palavra. E quem conhece a nossa história sabe, o que aconteceu conosco foi um verdadeiro milagre de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Que lindo o seu testemunho! Olha só, 23 anos de casada, ficaram 1 ano separados, através de uma palavra que foi liberada na oração das 6 da manhã. Ela foi tocada, mandou oração, compartilhou a oração com o marido. Os dois voltaram e os dois hoje acompanham a oração. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu creio que isso é um trabalhar de Deus. É Deus que fez isso na tua vida. Porque não é todos os dias que nós escutamos um testemunho tão bonito como esse. E esse testemunho também é um testemunho para todos que estão aqui nos ouvindo, que Deus restaura, que Deus tem o poder de transformar e mudar realidades. Amém? É por isso que eu tenho insistido e dito para você: me ajude a compartilhar a palavra. Me ajude a compartilhar. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós temos semeado, até através da televisão, eu vejo que vale a pena. É uma semente aqui, é uma semente ali. Isso vale a pena. Isso vale muito a pena. Amém? Quantos testemunhos
tantas bênçãos, tantas transformações. Isso é obra de Deus. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por isso quero pedir a você que está entrando aí, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. E gostaria que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, que é Provérbios capítulo 16, verso 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós podemos ter os nossos planos, mas que eles não sejam, planos sabotados por nós mesmos. Porque você tem que ver se esse plano está alinhado com o plano de Deus. É por isso que quando vivemos pelo nosso plano, sem consultar o plano de Deus, nós podemos nos sabotar. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para o teu futuro é maior. Então confie nos planos de Deus e veja se esse plano que está aí no teu coração, se esse plano é um plano de Deus, se foi Deus que colocou isso dentro de você, ou se esse plano, ele só é um plano para lhe sabotar. Certo? Então sempre ore e peça a Deus para que Deus mostre sempre o melhor caminho para você e que os teus planos sejam aprovados pelo Senhor. E se não forem aprovados, que o Senhor coloque o plano dele. Então, escolha viver pelo plano de Deus. Escolha viver pelo plano de Deus. E existem algumas considerações que eu tenho feito, ao longo dos últimos anos e que tem feito muita diferença na minha vida. Mudar certos pensamentos, mudar certos comportamentos para cumprir o propósito de Deus. Existem 3 coisas que eu mudaria se eu estivesse começando hoje. Erros que foram cometidos e que agora eu tento não cometê-los. E toda pessoa passa por isso. O primeiro ponto é me preocupar menos com o que pensam de mim. Ao longo dos meus anos, eu tenho sempre tentado, fazer as coisas certas. Mas quando você atinge um certo nível de crescimento, hoje juntando todas as redes sociais, são mais de 20 milhões que me acompanham, fora as pessoas que estão na televisão, que também me conhecem. Então, eu posso dizer assim, já sou uma pessoa pública, uma pessoa que Deus tem levantado. E ao longo desses anos, eu tenho aprendido cada vez mais a não me preocupar tanto com o que as pessoas pensam de mim. Porque muitas vezes tem pessoas que estão determinadas, a criticar você, elas estão determinadas a pensar o mal de você. Então, às vezes você tenta se explicar e às vezes é pior você tentar se explicar porque eles já decidiram que não gostam de você. Já decidiram que, você não é bom para elas e que o que você faz não é relevante para elas. E tudo bem. No entanto, às vezes a gente se entristece, a gente é um ser humano. Meus filhos, eles conhecem o pai que tem e minha esposa conhece o marido que tem e eu sei quem eu sou. Mas, durante os meus anos, até quando eu estava cuidando da igreja lá no sul, eu sempre tive essa preocupação. O que estão pensando de mim? O que falam de mim? Estão falando bem, estão falando mal? E às vezes a gente se preocupa com essas coisas. No entanto, eu tenho aprendido cada vez mais, que quando você está na chuva, você está para se molhar. Então, se eu sou uma carta viva de Cristo, eu tenho que me acostumar com algumas coisas, ainda que seja difícil, porque você trabalha para fazer o que é certo, assim como você também é assim. Você trabalha para fazer o que é certo, você quer viver a vida mais
certa possível para não terem o que dizer, para não terem o que falar. Eu não devo nem uma agulha na esquina, já para não terem o que falar, que eu estou devendo, que, enfim, né? Procuro viver as coisas certas e mesmo assim, às vezes, alguém, né, ataca ou alguém critica, faz parte. No entanto, tem pessoas que passam do ponto, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar quando pessoas passam do ponto com você. E eu tenho dito, sabe, que nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Eu não sei se você ouviu a minha pregação que eu fiz hoje na igreja, que inclusive transmiti aqui, que, enfim, muitas pessoas foram abençoadas, mas uma das coisas que eu falei é que Jesus enfrentou certas coisas sem perder o foco. Jesus, ele foi desacreditado por muitas pessoas, ele foi ridicularizado por muitos, riram dele várias vezes e várias vezes tentaram contra a vida dele. E eu nunca conheci alguém tão focado quanto Jesus. Isso é uma das coisas que eu oro para a minha vida. Eu quero ter esse foco de Jesus, sabe, a ponto de não me importar com o que falam, o que pensam, ou, sabe, eu quero estar tão focado em Deus, eu quero estar tão focado a ponto de nada me distrair. E isso eu quero compartilhar com você, porque isso você também tem que estar focado. Provavelmente tem pessoas também que falam mal de você, provavelmente tem pessoas que também não acreditam em você, provavelmente tem pessoas que às vezes, sabe, são injustas com você, e eu sei como dói isso, mas lembre-se, nós precisamos imitar Jesus, e Jesus era muito focado, muito focado. Escreva aqui nos comentários, quero ser focado como Jesus. A segunda coisa que eu estou fazendo diferente e que ao longo dos anos eu tenho aprendido, eu perdoaria e hoje perdoo mais rápido as pessoas que me ferem. Não fico guardando ressentimento, sabe? Se há um problema com alguém, eu tento resolver, e se aquele problema não vai ser resolvido, então eu transfiro aquele problema para outra pessoa resolver, mas eu mesmo perdoo a pessoa. Não posso não isentá-la dos erros que ela cometeu, mas a perdoo de coração. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos perdoar rápido quem nos feriu e não guardar o ressentimento no nosso coração. E a terceira coisa, estou procurando hoje honrar muito mais as pessoas que sempre me ajudaram. Honre as pessoas que te ajudam. Pai e mãe, se te ajudaram, e mesmo que não te ajudaram, a Bíblia diz para você honrar. Honrar amigos, pessoas que abriram a porta para você, pessoas que, sabe, ajudaram você, nem que seja uma única vez na vida, porque, sabe, aqui nessa terra, poucas pessoas vão nos ajudar. Poucas pessoas vão nos ajudar. Eu acho uma verdadeira ingratidão e injustiça alguém que me ajudou algum dia e eu não ser capaz, sabe, de ajudá-la também em alguma coisa. Há pessoas que gospem no prato que comem. Se alguém foi bom para você e essa pessoa não prejudica você, seja bom para ela. Seja grato. Honre a vida dela. Nós não pensamos muito sobre isso e pensamos que as pessoas, sabe, elas estão fazendo aquilo apenas por um pagamento, mas tem pessoas que elas são mais leais a você do que você imagina e essas pessoas você tem que honrar. Todos que vieram comigo para São Paulo, quando a gente se mudou para cá, nós decidimos honrá-los, nós decidimos abençoá-los, porque eles foram guerreiros junto conosco. Então nós temos muita gratidão a essas pessoas que estão conosco, trabalham conosco, fazem parte da nossa casa, da nossa família até hoje. Então seja grato a pessoas que ajudam você. Eu sou grato a amigos, até mesmo, que a gente não convive muito por causa das agendas, das responsabilidades, mas pessoas que me ajudaram, pessoas que, sabe, me aconselharam, pessoas que me deram direção. Até hoje mantenho contato com eles, porque
É importante, sabe, você honrar as pessoas que te ajudam. Você tem que aprender a honrar quem foi bênção na tua vida. Honrar aquela pessoa que no momento que você estava, sabe, para tomar uma decisão, a pessoa ajudou você a tomar uma decisão. Grato também, né, aos médicos que de alguma forma talvez tenham cuidado da sua saúde, ou ser grato a advogados que resolveram um problema legal para você, ou grato a amigos, né, que no momento de dor, no momento de dificuldade, estiveram do seu lado, oraram por você, intercederam por você. Gratidão também aos seus pastores, sabe? Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Muitas vezes se fala mal de pastores, né? Alguns até acredito que fazem coisas erradas e, enfim, se fez coisa errada, tem que ser responsabilizado. Mas tem outros que são excelentes pastores. Tem falhas como todo mundo, mas são pessoas que sempre que você precisou, estavam lá para você. Sempre que você precisou, estavam orando por você. Sempre que você precisou, eles foram usados por Deus para serem ferramentas de Deus para te abençoar. Às vezes, sabe, os pastores vão orar na casa de alguém ou vão na empresa de alguém e as pessoas simplesmente esquecem tudo que foi feito por elas. E se você quer viver, sabe, o melhor de Deus aqui nessa terra, você tem que aprender a honrar as pessoas que Deus enviou para te ajudar. Porque assim como existe pastores do mal, existe pastores do bem. Existem empresários do mal, empresários do bem. E nós temos que entender que essa é a vida que nós temos. Agora, sabe o que eu acho errado? É colocar todo mundo no mesmo saco e dizer ninguém presta. Não, pelo amor de Deus, isso é errado. Tem muita gente que é boa, tem muita gente que é íntegra, tem muita gente que é fiel. E nós precisamos ter um coração, sabe, de honra, um coração nobre, e isso vai atrair bênçãos para a nossa vida. E isso é sabedoria de Deus que eu estou compartilhando com você aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra que serve para mim, é uma palavra que serve para você. Ajude pessoas, sabe, que ajudam você, que lhe servem, ou que já lhe serviram alguma vez, talvez até emprestando algum dinheiro para você alguma vez na vida. Lembre dessas pessoas, manda uma mensagem para elas, diga que você é grato por elas, ore por elas, abençoe a vida delas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, nós vamos começar amanhã a oração da vida extraordinária. É uma direção que Deus me deu. Nós vamos ficar 21 dias em oração. Eu vou ficar em jejum nesses 21 dias. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha, senão você só ora. Amém? Mas eu estarei colocando o jejum aqui e estaremos apresentando 7 áreas para Deus, né? A área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo, para você marcar os dias do propósito. Tá? Você pode baixar gratuitamente no meu site, www.vinicius7.com.br. Ou você, se não conseguir baixar, porque isso acontece, né? Tem gente que diz, eu tentei lá, não consegui, não tem problema, né? Você pega uma folha em branco, você anota essas 7 áreas aqui, ó, bate um print aí da tela das 7 áreas, tá? É a oração da vida extraordinária. Eu vou fazer esse propósito, 21 dias orando, 21 dias em jejum, porque creio no poder de Deus. Creio que Deus, Ele ouve orações. E um detalhe, nós vamos fazer a oração em tempo reduzido. Vamos fazer 15 minutos de oração, certo? Se passar 1 minuto, ou se for menos de 1 minuto, vai ser 15 minutos. 15 a 16 ou 14 a 15, vai ser em torno de 15. Por quê? Para você poder estar ao vivo conosco, os 21 dias. E se eu não conseguir um dia por causa do trabalho, por causa de um compromisso, não tem problema. Depois do compromisso você faz a oração. Mas eu gostaria de lançar um desafio aqui para você. Tente começar o propósito, ser fiel a ele até o fim. Tem gente que sábado e domingo sabe dar uma amornada, coloca outras coisas no lugar, depois eu oro. Gente, você tem que aprender, sabe, a ter disciplina na oração, porque isso também é uma lei espiritual. Então quero convidar você a entrar nesse propósito amanhã comigo. Você pode baixar lá no meu site, como eu disse, essa planilha aqui, ou você pode fazer a sua planilha aí, e depois você vai colocar no seu quarto de guerra.
ou no lugar da sua oração aí, e nós vamos clamar e vamos ter resposta de Deus, eu creio. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segundo anúncio é que amanhã eu vou começar dentro da academia aqui no Global, o treinamento profético. Glória a Deus! Eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Esse é um dos módulos mais importantes da academia aqui no Global, porque é o módulo que nós iremos falar sobre o profético, exclusivamente sobre o profético. Existem profetas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Vamos entender um pouco sobre o ministério profético. Eu sou pentecostal, cresci dentro de um meio cristão, que é a Assembleia de Deus, crendo nos dons espirituais, crendo nos 5 ministérios também. Então eu acredito muito no profético e quero poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente pensa que o ministério profético é como se vê aí na mídia e não é assim, certo? Eu quero mostrar para você entender. De repente você tem um chamado profético também na sua vida e eu convido você a participar desse módulo da academia aqui do Global. Vai começar amanhã, tá? Amanhã, 9h45 da manhã, ao vivo, de dentro da academia aqui no Global. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração, amém? Com o máximo de pessoas. Convide pessoas também para participar desse propósito, que nós vamos começar amanhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Por isso, Pai, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste agora em favor de cada pessoa. Meu Deus, opere trazendo mudança, opere trazendo transformação na vida dessa pessoa. Liberte ela de tudo aquilo, Senhor, que mantém ela em qualquer tipo de cativeiro espiritual, emocional. Dá livramento para ela. E nós oramos, Pai, apresentando diante de Ti toda a injustiça, toda a maldade, toda a contrariedade, toda a oposição, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nos livra, Pai, da inveja, nos livra, Pai, das maldades aqui desse mundo, a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos também um fortalecimento espiritual, pessoas que têm enfrentado grandes batalhas, pessoas, Pai, que têm estado exauridas de forças, que nesse momento essa pessoa receba um fortalecimento do alto. Senhor, toque-as com o Teu poder, que a unção do Espírito Santo que quebra jugos, essa unção repouse sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do inimigo e a proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abra portas, pedimos que o Senhor prepare
as pessoas certas, os lugares certos e que tudo seja guiado por Ti, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua direção, Espírito Santo. Pedimos o Teu cuidado e que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada, livra-nos do homem mau, no nome de Jesus. E pedimos, Pai, dá-nos da Tua paz, da Tua saúde, da Tua força, da Tua prosperidade. Consagramos essa semana a Ti e pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E, meu Deus, eu entro em oração hoje, apresentando o Rio de Janeiro diante de Ti e pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre, pedimos a ajuda do Senhor para o Rio de Janeiro. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está nesse propósito da vida extraordinária e apresento diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa tabela. Pessoas do Brasil, pessoas das nações, que estão clamando junto conosco agora e estão crendo a Deus. Há poder na intercessão, há poder na concordância. E eu apresento diante de Ti todos os pedidos que foram feitos nessas 7 áreas da vida. E nós Te pedimos resposta, nós Te pedimos milagre, nós Te pedimos provisão, Te pedimos livramento, e pedimos a Deus que o Senhor possa operar maravilhas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito da vida extraordinária e se você ainda não baixou essa tabela, você pode baixar gratuitamente lá no meu site e se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, pega essas 7 áreas que nós estamos aqui apresentando diante de Deus e faça seus pedidos e venha orar conosco aqui às 6 da manhã e às 18 horas. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate abre-se-lhe-á. Eu tenho falado que o inimigo tem tentado muito forte para tirar o homem de Deus, a mulher de Deus da oração. Ele tenta lançar desânimo, ele coloca um cansaço, ele tenta distrair, quebrar o foco, tudo para você não orar, porque ele sabe que quando você ora, as coisas acontecem. Aí você pergunta assim, se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar tanto? É nós que temos que abrir a porta para Deus agir, para Deus trabalhar nas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem coisas que Deus quer que você entregue nas mãos dele, que você se renda a ele. Deus é um cavaleiro. Ele não vai arrombar as coisas. Ele quer trabalhar na sua vida. Tanto que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que Deus quer que certas coisas na nossa vida venhamos estar trabalhando junto com Ele. Somos cooperadores. Estamos para trabalhar com Ele, sua presença na nossa vida. Então é por isso que você tem que orar. É por isso que Jesus orava tanto. É por isso que Jesus orava tanto. Se você quer um bom exemplo de intercessor, olha para Jesus. Ninguém na Bíblia orou tanto quanto Jesus. Ninguém na Bíblia teve uma intensidade tão grande de oração quanto Jesus. Então não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa o diabo ter tirado a oração, ter tirado o propósito, ter tirado o seu tempo com Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje.
E eu sei que essa palavra é uma palavra de cura, porque o Senhor cura. A Bíblia diz no Salmo 147, verso 3: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não quer apenas curar o físico de alguém, Ele quer curar também o seu emocional. Porque uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa que está de alguma forma doente. De alguma forma ela não está bem, ela não está legal. E uma pessoa ferida emocionalmente, ela vai atrair o que é negativo. Ela vai atrair coisas para a vida dela que vão trazer atrapalho, que vão paralisar ela, que vão estagná-la. É por isso que você precisa curar as feridas do coração. Uma pessoa ferida do coração, ela vai ferir outras pessoas. Ela vai ferir o marido, ela vai ferir o filho, ela vai ferir a sogra, ela vai ferir a mãe. Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você ouvir uma pessoa atacando outra, quando você ouvir uma pessoa difamando outra, ela está falando mais dela do que da outra. Porque o seu coração está ferido, sua alma está machucada, há dores dentro dela, há feridas emocionais, há um sofrimento interno dentro dela. Quanta gente tem pedido oração, eu estou fazendo uma força-tarefa até, sabe, que tem um pouco até me desafiado, mas eu comecei a fazer algumas orações até na madrugada, aqui 11 e pouco da noite, porque a quantidade de pessoas que pedem para mim oração para dormir, gente que está com insônia, gente que tem perturbações noturnas, gente que não consegue dormir de ansiedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Assustador o número de pessoas que não têm um sono de qualidade, que tem aquele, sabe, eles até dormem, mas tem aquele sono de 1 hora, depois tem que ficar algumas horas acordados para depois voltar a dormir. Quantas pessoas me pedem oração por isso? Eu comecei desde domingo, eu acho, fazer orações antes da meia-noite. Orações curtas, sabe, de 8 minutos, 9 minutos, para essas pessoas que têm me pedido oração para dormir, porque muitas delas não têm conseguido. Então eu entendo que uma alma que está fragmentada, uma alma que está sangrando emocionalmente, ela está sofrendo. Agora, eu quero ajudar você um pouco hoje, certo? E há 3 principais fontes de ferimentos emocionais. O primeiro são nossas próprias escolhas, pecados, erros. Quando tomamos uma decisão errada, isso fere o coração. Sabe, tem coisas que pesam o nosso coração. Decisões erradas. Decisões erradas pesam, principalmente quando você tem um julgamento errado, ou quando você acaba decidindo uma coisa e que, mesmo que aquilo seja certo, aquilo traz uma dor, traz uma ferida para o seu coração, porque envolve outras pessoas. E você fica com aquilo dentro de você. Sabe, aquela ferida, puxa, eu tive que fazer isso. É que nem uma empresa que está quebrando, sabe? E o patrão tem que demitir as pessoas. E mesmo que ele, sabe, ele diga, não, eu não quero demitir, ele vai ter que demitir. Porque se não tem caixa, não tem como pagar. Então ele pode estar muito apegado emocionalmente àquelas pessoas, sabe? Mas se não tiver caixa, não tem como pagar. Vai pagar como? Só que ele teve que decidir demitir, ele teve que decidir tomar uma decisão. Então as pessoas podem julgá-lo, mas ele tomou a decisão certa. Então nós temos que entender o seguinte, há certas decisões na nossa vida que doem. Há decisões que doem. Tem pais que tomam decisões, sabe,
pensando no filho, tomam decisões pensando no futuro. Tem decisões que não são fáceis. Mesmo que seja a coisa certa a fazer, dói por dentro, machuca. A segunda fonte de ferimento é pecado dos outros. Como assim? Decisões alheias que nos afetam. Então, às vezes a gente fica ferido porque a outra pessoa está decidindo errado e aquilo ali, de uma forma indireta, ela acaba ferindo você, ela acaba lhe machucando. Então, tem decisões que os outros decidem que aquilo ali, sabe, é um mal para você. Porque aquilo ali, de alguma forma, vai lhe afetar. Vai lhe afetar a decisão que ela tomou de se afastar, a decisão que ela tomou de fazer uma coisa diferente que você tinha dito para ela. Aquilo ali vai te ferir. Aquilo ali vai trazer uma dor. Então, tem coisas que é fonte de ferimento. E a terceira coisa, você tem que entender que você vive num mundo corrupto. O mundo, em grande parte, é corrupto. Não digo que todo mundo seja corrupto, mas em grande parte, no mundo, tem muita coisa errada. E no mundo tem gente injusta, né? Eu já cruzei por gente injusta, você já cruzou por gente injusta. Gente que você não fez mal nenhum para ela, mas ela pegou no seu pé para atacar você, sabe? Para colocar o dedo na ferida. É uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não tem amor por você, uma pessoa que não lhe conhece, ou às vezes até lhe conhece. E você pensa, como é que o fulano fez isso contra mim? Como é que ciclana fez isso contra mim? Porque o mundo é mau. O mundo é mau. E nós temos que entender isso, que existe aqui no mundo que a gente vive muita coisa. E isso nos fere ser injustiçados, nos fere, sabe, ser perseguidos, nos fere. Mas nós temos que aprender o caminho da cura. E agora nós vamos falar sobre o caminho da cura. Eu quero lhe dar 4 passos aqui, entendendo que Deus cura, amém? Entendendo que Jesus Cristo cura, que Ele não cura só o físico, mas Ele cura o emocional também, que vão ajudar você, sabe, a se libertar desses sentimentos e dessas feridas ruins. O primeiro passo é você reconhecer suas feridas. Bom, isso me chateou, isso me feriu, isso me dói, isso até hoje, sabe, está aqui dentro de mim. Aquela experiência foi negativa para mim, aquilo que eu ouvi me doeu por dentro, me fez chorar. Nem todo mundo tem aquela capacidade, sabe, de simplesmente desligar o botãozinho, o botãozinho da dor, sabe? Porque tem uns que têm essa capacidade. Me feriu? Tranquilo, vou seguir. Não é todo mundo que consegue desligar o botãozinho e seguir. Sabe, na verdade, grande parte das pessoas fica remoendo a dor. Porque é que nem uma dor de cabeça. Mesmo que você diga que a dor não existe, ela vai estar ali, latejando sua cabeça, trazendo dor, né? É assim que funciona. Então, reconhecer a ferida é o primeiro passo. Segundo passo, identifique os padrões destrutivos. Como assim identificar padrões destrutivos? Quando você está ferido emocionalmente, aquilo tem uma forma, sabe, de aumentar em você. Tem uma forma, por exemplo, quando toca num determinado assunto, ou quando você lembra de uma coisa, ou quando a pessoa cruza na sua frente, ou quando alguém vem e traz aquela história novamente. Então isso tem um padrão. Você sabe que tocou naquele assunto, dói. Tocou naquilo, mexe aqui dentro com você. Por exemplo, você é filho de pais divorciados. Então, você passa grande parte dos seus dias sem pensar nisso. Mas quando você tem que lidar com uma pessoa que vem e conta a experiência que teve, isso lhe remete à dor que você sentiu lá de trás. Então, a gente tem que aprender a identificar os padrões destrutivos. Aquilo que reacende
a mágoa, que reacende o ressentimento. E um detalhe, isso só mostra também que você tem que pedir ajuda para Deus para perdoar, pedir ajuda para Deus para continuar. Você vai ter que começar a orar e pedir: Senhor, traga cura no meu coração. Senhor, que essa memória que eu tenho do meu passado, essa memória, ela seja, totalmente limpa pelo Senhor, que o Senhor me mostre que a tua presença esteve comigo naquele dia. A terceira coisa é a libertação dessas emoções perigosas. Depois que você identifica os padrões, como eu disse, você vai ter que se libertar. E o perdão é uma maneira de se libertar. Projetos novos é uma maneira de se libertar. Você buscar a presença de Deus para a sua vida, pedindo para Deus trazer cura para dentro de você, é uma maneira de você se libertar. Ou seja, tem muitas maneiras de você se libertar. E uma das maneiras também de você se libertar é você fazer o oposto do que fizeram contra você. Daí a gente entende o porquê que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Por que Jesus disse isso? Porque é uma maneira da gente se curar. Então, por exemplo, você teve um pai ruim. Você teve um pai ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ser um pai bom. Por quê? Porque isso vai trazer cura para você. Ou seja, você não vai agir no mesmo padrão, você vai agir num outro padrão. É o que Jesus disse: se te baterem numa face, não faz o mesmo, faz diferente. Ou seja, isso traz cura para dentro de nós. E o quarto passo, eu acho que o quarto passo é o mais difícil. Eu acho que algumas pessoas perderam a fé na humanidade. Eu acho que algumas pessoas foram tão traídas, tão machucadas, que não confiam mais em ninguém. Você não é obrigado a confiar mais em ninguém. Deus não te obriga a isso. Mas você tem que ousar amar novamente. Você tem que ousar amar novamente, as pessoas que te feriram. E mesmo que você diga assim: puxa, mas isso é impossível, como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou amar quem fez o mal para mim? Bem, Deus tem o poder de nos ensinar a amar aqueles que nos fazem o mal. Eu não estou dizendo, que você tem que ignorar totalmente a ofensa, porque se alguém lhe ofendeu, você teve que procurar os meios legais para se defender. Isso é uma coisa, mas não significa que você tem que odiar o seu inimigo. Você tem que amá-lo, apesar do que ele fez com você. Então eu acredito muito que nós precisamos amar as pessoas e não podemos ter, sempre o pé atrás. Vigiar sim, orar sempre. Agora, deixar de amar as pessoas, jamais. Amém? Deixar de amar, porque quando você deixa de amar, você deixa de agir, Porque uma pessoa que ama, ela age. Então, você precisa amar, porque o amor nos faz agir. O amor nos faz estender a mão. O amor nos faz orar, pelos nossos adversários, por aqueles que fizeram mal contra nós. Se você ousar amar novamente, eu creio que Deus vai lhe ajudar a você viver uma nova fase da sua vida, completamente livre daqueles sentimentos ruins e negativos. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e também quero lhe convidar. Domingo nós teremos Santa Ceia. Eu estou preparando essa palavra já faz alguns dias que eu vou liberar na Santa Ceia, nesse domingo. E eu creio que vai ser um grande mover de Deus. Eu convido você a estar junto conosco na Santa Ceia neste domingo. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Amém? Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1 e agora nós temos o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, Para as crianças aprenderem a palavra de Deus e também para as crianças pintarem, se divertirem. Tem muito desenho para elas pintar aqui. É o kit, do devocional Café com Jesus. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Quino Global, você não sabe o que está perdendo.
né? Segunda tivemos aula, terça tivemos aula na academia, hoje nós tivemos tempo de mesa, certo? É algo incrível que Deus me deu e que pessoas estão sendo ajudadas lá. Eu gostaria muito que você andasse mais perto de nós. O link da academia está aqui ou diretamente no meu site. Vem novidades aí no próximo mês para a academia aqui no Global. Vem novidade, vem coisa boa aí para nós. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração agora com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Deixa eu orar por você. E você que não compartilhou essa oração, a minha pergunta é por quê? Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você não tem ideia do poder da generosidade na nossa vida. A Bíblia diz: há mais alegria em dar do que em receber. Você está recebendo aqui através da oração. Pega o link e manda para outras pessoas. Manda para outros, manda para amigos, para parentes. Manda até para aqueles que feriram você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós cremos, Jesus, que Tu tens o poder de nos dar a vida extraordinária. Cremos na salvação que existe em Jesus Cristo. Cremos que Ele tem o poder de salvar, de escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nossa fé está em Jesus completamente. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura aconteça. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que cura e nós cremos, Jesus. Por isso, nós declaramos saúde total e completa, física e emocional a essa pessoa. E eu te peço, Pai, aquele que tem sofrido, aquele que tem enfrentado dores na alma, aquele que está sangrando por dentro, eu te peço, toque-o com Teu poder e opera um milagre. Traga a paz, traga a cura divina, traga o sobrenatural a essa pessoa e eu quero declarar em nome de Jesus que nada mais vai quebrar o foco dela. E toda pessoa que tem enfrentado oposição espiritual, até para orar conosco aqui, dia a dia, nós oramos agora para que essas oposições caiam por terra, que toda ação contrária de Satanás, tudo que traz desânimo, tudo que traz distração, tudo que tem se levantado contra a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, nós oramos para que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, eu oro para que o favor de Deus seja liberado na vida dessa pessoa. E nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados nessa planilha de oração.
Senhor, nós profetizamos bênção nessas 7 áreas e apresentamos a Ti cada um dos nossos pedidos que foram feitos em cada uma dessas áreas. E nós oramos e pedimos, Senhor, milagres. Oramos e pedimos respostas de Deus agora. Senhor, derrama da Tua graça e traga respostas. Nós oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo sobrenatural de Deus envolvendo essa pessoa, protegendo ela e livrando ela e toda a sua casa de todo o mal. Senhor, dá vitória. Senhor, opera milagres e manifesta do Teu poder. Tira, Pai, todo fardo pesado que essa pessoa tem carregado. Jesus, Tu és o destruidor de jugos, Tu és o destruidor de fardos. Que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora e que ela seja livre, que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a todos que estão aí, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Compartilhe essa oração e que Deus te abençoe. Até mais.